No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos. Ontem não consegui gravar o Minuto da Unicidade devido aos trabalhos muito intensos, né? Mas aqui estamos para refletirmos um pouco sobre a unicidade de Deus. E o tema de hoje é bem interessante porque o Senhor Jesus, uma das palavras dele na cruz é: nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Bom, eu vou falar já sobre isso, mas antes eu queria só lembrar a você que dia 14 de setembro vai iniciar mais uma turma do Seminário Teológico Unicista, um seminário voltado para a unicidade de Deus. Teremos, evidentemente, matérias como hermenêutica, sociologia bíblica, filosofia, aquelas matérias, homilética, enfim, as ferramentas convencionais teológicas que nos auxiliam na nossa pesquisa e na nossa busca para entendermos mais os textos sagrados. E, evidentemente, sempre com ênfase na unicidade de Deus e as matérias voltadas, aí sim, para a unicidade de Deus. Garanta a sua vaga, não deixe para depois. Uma pequena mensalidade, é um curso que dura entre 6 e 7 meses, um intensivão. A gente bota em um ano, a gente resume pelo menos em 2 anos, em 6 meses. Então é muito importante, com 2 aulas na semana, você fazer este seminário. Aproveite que acho que essa é a turma derradeira, a última turma, para a gente fechar esse ciclo. Por isso vale a pena você fazer esse investimento no seu ministério. É um curso livre, não está ligado a nenhum instituto teológico de renome unicista, mas estamos aqui com o objetivo de compartilhar conhecimento um pouco mais com o tempo. Como este tema de hoje, que é um tema bem polêmico, é um tema que demandaria um tempo para poder a gente examinar essa questão. E nós vamos aqui pontuar algumas informações muito importantes. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ora lá na cruz, ele ora, ele dá um brado, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O texto é Lucas 23, verso 46. Isso é muito interessante porque isso nos leva, essa declaração nos leva a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, se ele é Deus, como sabemos, a quem ele entregou o seu espírito? Se ele é Deus, Jesus é Deus. Mas estava ali na condição humana. Nunca deixou de ser Deus, tá? Algumas vezes eu já vi alguns estudiosos interpretarem equivocadamente o texto de Filipenses, capítulo 2, dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo. Eles entendem isso, muitos entendem isso, que ele deixou de ser Deus e era apenas um homem comum. A própria teologia trinitária não fala tal coisa, tá? A teologia trinitária, ela fala da união hipostática, que a teologia unicista vai pelo mesmo caminho quando ela fala que Jesus tinha dupla natureza. Então, se ele tinha dupla natureza, nós não podemos dizer, e partindo deste princípio, aí eis o X da questão, se ele tinha dupla natureza, então você pegar e dizer que ele deixou de ser Deus porque estava na condição humana é no mínimo contraditório, tanto para a teologia trinitária quanto para a teologia unicista. Diga-se de passagem, verdade seja dita, é ou não é? Como é que você diz que ele tinha dupla natureza e diz assim, não, ele esvaziou-se da natureza divina, abandonou a condição divina e apenas um homem tão somente? Isso vai contra seu próprio conceito, o próprio conceito teológico, tanto unicista quanto trinitário. Porque é quase que uma unanimidade você afirmar, a teologia unicista é quase unânime, afirmar que aqui o Cristo tinha dupla natureza. Então ele era homem e Deus simultaneamente. Eu penso um tiquinho diferente. Porém, eu afirmo que estava
numa condição humana total e muito semelhante à nossa, como diz a Bíblia. Semelhante não é do mesmo, semelhante não significa que é do mesmo, você está entendendo? Mas isso aí a gente não vai entrar nesse pormenor, mas estava na condição humana. Eu nunca disse que, vou até deixar de plantão aqui, bem gravado para você ouvir, eu nunca disse que Jesus não foi homem em momento nenhum da história, muito pelo contrário. Ele próprio, o próprio Cristo fala, vocês querem matar a mim, homem que vos tem falado a verdade. O próprio apóstolo Paulo está dizendo assim, ele diz assim, ó, há um só Deus, como nós conhecemos, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo, homem. Ponto. Se você falar que é o extraterrestre aqui, é só espírito, para de conversa, porque não deturpa o que nós temos falado aqui. Isso é muito importante, deixar bem salientado isso. Se você não entende, é uma questão. Se você não entende o que é falado, aí eu não posso ser responsável pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo. Que ele foi homem, o que se discute é a procedência da humanidade dele. É uma humanidade semelhante à nossa, porém distinta à nossa. Totalmente, sua concepção totalmente diferente. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O fato é que Jesus estaria, então, quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, será que ele está entregando, como dizem alguns teólogos, estudiosos, o espírito humano para um espírito divino? No caso, dentro da doutrina unicista. Será que seria isso? Bom, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, estas palavras dele, é muito interessante olhar para a cruz e olhar para o que foi feito, está registrado nas Escrituras. Profético isso. Essas palavras são proféticas, ou seja, elas já haviam sido ditas em algum momento da história. Está lá nos Salmos. Salmos 31, do 1 ao 5. Ele pega aquela oração de Davi e quando chega no verso 5, o salmista diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Em primeiro lugar, já está lá nos Salmos. Quando ele pede vinagre, quando ele pede água e dá um vinagre para ele numa esponja, já estava escrito lá nos Salmos. Quando ele diz, Deus meu, por que me desampara? Já está escrito no Salmo. E por aí vai. Conhecer as Escrituras, você vai ver que essa expressão era comum, né? Inclusive isso passou a virar esse salmo lindo, conhecido. Os judeus conhecem muito bem os salmos. Tá? E aí, em segundo lugar, né, a gente entende que os judeus oravam desta maneira. Alguns textos, alguns livros, alguns documentos históricos. Essa era uma oração, né? Uma oração. Os judeus oravam desta maneira quando estavam partindo, inspirados em muitos casos neste salmo. Então veja que isso é uma questão, era comum conhecer esse salmo. A prova disso é que Estevão vai falar a mesma coisa quando ele vai morrer lá, apedrejado, lembra? Está lá em Atos, capítulo 7, versos 59 e 60, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. É uma oração. Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Ele caiu de joelhos, bradou e dizendo, né, Senhor, não considere culpado deste pecado. Dizendo isso, inspirou, adormeceu. Então, quando você lê Jesus falando isso e inspirando também, ó, Jesus bradou, e a outra voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito isso, expirou, morreu. A última palavra que ele falou. Não necessariamente aqui é um Deus entregando o espírito para outro Deus, isso é limitar, isso é dividir. E olha, Jesus não deixou de ser Deus. Até mesmo os que creem na dupla natureza se veem confrontados diante dessa questão. Se veem confrontados diante dessa questão. Então não se trata exatamente de um Deus entregando o Espírito para outro Deus. O que nós vemos aqui é algo que já havia sido profetizado, essas palavras que ele só repete, como repetiu Salmo 22, verso 1.
porque ele toma o nosso lugar. E se ele tomou o nosso lugar, se ele se colocou na nossa posição, e aí era uma oração comum já há muitos anos sendo feita pelos judeus nos seus leitos de morte, na sua volta para a pátria celestial, naturalmente que essa oração deveria ser feita por ele também, porque ele se tornou um de nós, semelhante a nós. Você está entendendo? Não é nada de que está entregando, que está morrendo, viu, a carne falando com o Espírito. Isso é conversa de quem ignora essas questões que nós estamos falando aqui. É claro que a gente precisava falar muito mais acerca desse assunto, mais um minuto deixaria de ser o minuto da unicidade, né? Bom, meus irmãos, o livro, olha, estamos trabalhando incansavelmente na produção de uma nova tiragem do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Participe dessa tiragem abençoada, seja você também mais um mantenedor desta obra, adquirindo um livro a R$ 29,90 ou acima de 5 unidades, R$ 19,90 cada, e você seja um auxiliador do pastor Tony de Souza. Lembrando que minha página no Facebook ainda está hackeada. Já fiz boletim de ocorrência, já denunciei, já falei na polícia, nos sites de reclamação, estou fazendo a minha parte, mas todo dia tem uma foto de uma mulher nua com link direcionando para as pessoas para vírus, para essas coisas, a gente não sabe o que é. Então, falo aqui mais uma vez, não entre nesses sites. Sobre o livro e sobre o curso, o telefone é o mesmo que você vai falar com a Elaine, minha esposa, para reservar a sua quantidade de livros necessária para evangelizar ou para se matricular no seminário. Garanta a sua vaga, tá certo? Garanta a sua vaga. Nós vamos fechar as inscrições em breve, assim que a gente fechar a nossa turma. Então garanta logo, faça a matrícula, reserve seu nome lá e o telefone é o 19 9898 02214. Eu não atendo neste número, não adianta querer conversar e falar outras coisas que não sejam para esta finalidade, tá bom? 19 9898 02214. Você vai falar com ela sobre o seminário ou sobre o livro. Ah, mas eu quero falar. Manda um e-mail para mim, tonydesouza@gmail.com. Tony com 2 N's, de Souza com Z, Souza, o Z lá no finalzinho, @gmail.com. Eu terei um imenso prazer em responder dentro da medida do possível. Que Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.